Bom dia, alunos. Vamos ter uma aula agora de matemática com os alunos do terceiro médio. Nós vamos estudar um pouquinho da relação entre reta e circunferência, ou seja, a posição das retas em relação à circunferência. Nas aulas anteriores, vocês estudaram a relação entre ponto e a circunferência, a distância entre ponto e circunferência, se o ponto era interno, se ele é externo em relação à circunferência ou se ele pertencia à circunferência. Aqui vocês vão identificar se a reta ela é externa, se a reta é interna, né? Ou se a reta pertence à circunferência, da mesma maneira, tá? Então, nós temos aqui reta externa à circunferência, quando a reta e a circunferência não possuem nenhum ponto sequer em comum. Dizemos que a reta é externa à circunferência. Assim, digamos que P seja um ponto da reta, cuja distância até o centro da circunferência é a menor possível, e que C é um ponto qualquer da circunferência. Nessas circunstâncias, vocês têm a distância PC, que é essa distância aqui, certo? Ela vai ser maior que a medida do raio, que do raio pega do centro até a extremidade da circunferência. Então, quando essa distância do centro até a reta for maior que o raio, então essa reta ela é externa à circunferência, tá? Bem, reta tangente à circunferência. Toda reta, no caso, será tangente quando ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Com determinada reta. Então, você tem aqui o centro C, temos o raio, e aqui ela vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Com a base, que seria a base, o ponto P. Então, aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então, quando a reta e a circunferência possuem apenas um ponto em comum, dizemos que essa reta é tangente à circunferência. E ela tem que formar um ângulo de 90 graus, ou seja, a distância do ponto C ao ponto P, a reta, né? É a mesma medida do raio. Então, a distância da reta para o centro da circunferência é igual à medida do raio da circunferência. E ela sempre vai passar pela extremidade da circunferência. Ela forma um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência, de determinada circunferência. Reta secante, ela vai cruzar a circunferência como se fosse uma corda, ou seja, a distância do ponto P de uma reta, digamos assim, até o centro C é menor que a medida do raio, tá? Então, você tem aqui a medida do raio, que é do C até o A, ou do C até o B, e aqui a distância do C até o P, que é um ponto P referente à reta. Observe que essa distância aqui ela é menor em relação ao raio. Então, você tem aqui uma reta secante, referente à circunferência, tá? Bem, nós temos um exemplo aqui, dada as retas S, representada pela equação 2x menos y mais 1 igual a 0, e a circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a 0, determine a posição relativa entre eles, referente ao que nós vimos anteriormente, tá? Vamos estabelecer um sistema entre duas equações. Então, você tem aqui a equação da reta e a equação da circunferência. Você precisa determinar como, utilizando o sistema de equação de segundo grau. Então, o que foi feito? Resolvendo o sistema pelo método da substituição, que vai ser o mais fácil aqui do que da adição, da comparação, tá? Você vai isolar o y na primeira equação. Então, tá aqui, peguei o valor, que é 2x menos y mais 1, e vou isolar o y. Então, o 2x vai passar para o primeiro membro negativo e o mais 1 vai passar para o segundo membro também negativo. Tá? Como o y aqui está negativo, você vai multiplicar toda a equação por menos 1, que vai dar y igual a 1 mais 2x. Então, primeiro passo, pegar a equação da reta, tá? Que é a equação da reta, e você vai isolar a incógnita. Aqui eu isolei o y, tá? Aí, você vai pegar a segunda equação, que é 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a 0, e vai substituir o valor de y na segunda equação. Quanto vale o y? Tá aqui, ó, 1 mais 2x.
Então, no lugar do y, que está aqui y ao quadrado, você vai colocar 1 mais 2x entre parênteses, que está aqui, ó. Esse daqui seria o y ao quadrado. Então, y vale 1 mais 2x e tem que elevar ao quadrado, porque aqui é incógnita. Na equação da circunferência, ela é elevada ao quadrado. E você tem aqui uma equação geral, porque está igualada a zero. E copia o restante, menos 2x igual a zero. Aqui é um produto notável, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do último termo. Se você quiser, pode fazer 1 mais 2x vezes 1 mais 2x. Você vai chegar na mesma situação, que é 1 mais 4x mais 4x ao quadrado, tá? E aí você organiza a sua equação. Você vai obter sempre uma equação do segundo grau com a incógnita x aqui, porque eu substituí o y. Então, o que você faz agora? Determina o discriminante, que é o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, B é o número 2, o A é o 5 e o C é o 1. Resolvendo, o seu delta vai dar negativo. Quando o delta for menor que zero, a sua equação não possui raízes. Desta forma, o sistema não possui solução. Portanto, a reta fica fora da circunferência. Ela é externa à circunferência quando isso acontece, tá ok? E no finalzinho, eu coloquei ali quando o delta for igual a zero, quando for maior que zero, e vocês vão verificar. Bem, aqui, ó, para delta igual a zero, a reta é secante à circunferência, tá bom? Ela tem 2 pontos em comum. Você vai achar, por exemplo, x1 e x2. Quando delta for igual a zero, a reta é tangente à circunferência. Ela só tem um ponto em comum. E quando a reta é menor que zero, a reta é exterior à circunferência, ela não tem nenhum ponto em comum, ou seja, você não pode continuar a determinar a sua equação, a sua fórmula de Bhaskara, porque o delta, que é o discriminante, deu negativo, tá? Então, quando você tem solução, x1 e x2, por exemplo, aí a reta ela vai ser secante, tá? Quando o delta for maior que zero, foi igual a zero, ela é tangente. Então, você não precisa desenvolver tudo, é só chegar no discriminante e você consegue identificar se a reta é secante, se ela é tangente ou se ela é exterior em relação à circunferência. Mas você precisa desenvolver todo o sistema de equações pelo método da substituição. Você isola o y sempre, tá? E você vai ter uma equação de segundo grau com a incógnita x depois. Porque você isolando o y, você vai substituir este valor na equação da circunferência. Então, isola a equação da reta, isola o y, substitui o y na equação da circunferência, aí você vai trabalhar só com incógnita x. E aí você desenvolve aqui o produto notável, chega no trinômio, tá? Calcula o delta, que é o discriminante, e avalia. Se ele for menor que zero, tá? Que é negativo, é externa à circunferência. Se for igual a zero, é tangente. Se for maior que zero, um valor positivo para o discriminante, a reta é secante à circunferência, tá ok? Então, vocês vão desenvolver agora as questões para quinta-feira, tá bom? Então, um beijo e fiquem com Deus.